O ano de 2025 chegando ao fim e a gente fica sempre com aquela sensação, nossa, passou tão rápido, né? Vamos fazer um balanço para entender tudo o que aconteceu, especialmente no cenário financeiro? Pois bem, é exatamente isso que a Miriam está fazendo na coluna dela de hoje, no jornal O Globo, que a gente traz aqui para você. Se você não leu, corre lá, vai ler, para poder entender todos os caminhos que a nossa economia percorreu, entre elas recuo de dólar, surpresa no preço dos alimentos e também a gente tem aí uma mudança de estratégia no Banco Central e o desemprego, né, Miriam? Queria que você trouxesse para a gente o que mais te chamou a atenção. Seriam os preços dos alimentos e a taxa de desemprego que é surpreendentemente baixa? É, exatamente. Muita notícia surpreendente, boa, nesse ano, ao longo do ano. Eu conversei com, por exemplo, com vários economistas, mas eu conversei com Mansueto Almeida, que é do BTG Pactual, e ele estava dizendo o seguinte, a gente começou a analisar os números do começo do ano e do final do ano, né? No começo do ano, os economistas estavam achando que a inflação seria de 6%, ela está em 4,4%, dentro do intervalo de flutuação da meta, e pode cair, terminar o ano até um pouco mais baixo do que isso. Mas a inflação de alimentos é que é impressionante. A previsão dos economistas era de alguma coisa como 8% ou 9% a inflação de alimentos. Vai terminar o ano em 1,35%. 1,35%. Houve queda, meses seguidos teve queda da inflação de alimentos. Queda da inflação de alimentos no domicílio. Então, isso melhorou muito, inclusive, a renda disponível das famílias, que é muito tomada pela compra de alimentos. O dólar estava no começo do ano estava em 6,18. E a previsão dos economistas é que podia chegar a 7, pois está terminando em 5,35. Né? E queda, com hoje mais um dia de queda. A previsão óbvia a ser feita pelo livro-texto se os juros vão subir tanto, vão ficar em 15%, 10% de juro real, a economia vai ter uma recessão forte. E a economia não entrou em recessão. Essa semana vai ser divulgado o PIB do terceiro trimestre, deve dar alguma coisa como 0,2 positivo, mas vai ficar ali em torno de zero. Não é um resultado muito bom, mas era um mês que todo mundo achava que ia dar um resultado negativo forte. E a economia termina com 2%. Mas você me chamou a atenção para o que está realmente desafiando os economistas. Como é que com juros reais de 10% e juros nominais de 15%, o desemprego pode melhorar. E melhorou. Tanto que o dado divulgado na semana passada, e que terminou em outubro... São históricos, né? O trimestre terminado em outubro foi 5,4%. É o menor número da série histórica. Tem dois tipos de análise que eu vi ontem. Um falou assim, vem cá, mas tá assim porque teve muita gente que saiu do mercado de trabalho. 400 mil pessoas saíram do mercado de trabalho. E o CAGED, que mostra o emprego formal, está muito fraco. Então, pessoas deixaram de... Elas saíram do mercado de trabalho, não estão procurando emprego. Aí o outro economista falou, não estão procurando emprego, mas não entraram em desalento. Isso não é desalento. Elas saíram, muitas vezes, porque a renda da família melhorou e uma pessoa deixou de trabalhar para estudar. Teve muita gente que saiu para estudar. Então, mas esse número está desafiando os economistas, eles estão todos debruçados sobre os números de desemprego, que esse ano caíram. A previsão era que ficaria um desemprego mais alto. E ele está com recorde de queda. Agora, eu queria entender o seguinte, você traz uma série de números bons, ótimo, a gente tem mais aqui que comemorar mesmo. Agora, os juros lá em cima, 15%, não caem. O que da perspectiva, né, o que eles estão falando? A inflação estava muito alta e tinha que reverter. Então, a boa notícia é que conseguiu reverter. Né? Então, por isso é que se fala até quando vai... Por que não começa a reduzir a taxa de juros? A explicação que se ouve no Banco Central é porque não está na meta. A meta é 3%. A meta não é 4,4%. Tá. A meta está na no intervalo de flutuação, mas não está na meta. Agora, já está convergindo para a meta. Então, é por isso que aí o nosso entrevistado, ali junto com o Matheus Meirelles, estava falando, olha, eles estão lá no BGC, estão prevendo que comece a cortar os juros já em janeiro.
essa semana não corta. Tem os que essa defendam que vai ser no começo do ano, janeiro, e os que dizem que vai ser um pouquinho mais para frente, em março. Pois é, o Mansueto acha que vai ser em janeiro, que eu ouvi ontem, do BTG, acha que vai ser em janeiro, porque todos os dados estão dados, né? Assim, apesar de não estar na meta, está caminhando para a meta, está descendo. Portanto, o importante é esse movimento de convergência para a meta e o fato de que os juros estão muito altos. E quando eles caem nos Estados Unidos, a diferença de juros fica ainda maior. Mais um motivo que permite ao Banco Central, dar conforto para o Banco Central reduzir taxa de juros já no começo de 2026. E ao longo do ano ir reduzindo devagar. Vai ser um ano de queda de taxa de juros. Aos poucos, todo mundo vai dizer que está devagar demais, mas eles vão aos poucos, pelo que eu entendo das conversas que eu tenho tido. Mas, enfim, ao fim e ao cabo, foi um ano muito melhor do que o projetado, muito melhor do que estava no começo do ano. Ele termina melhor do que ele começou. E ele termina muito melhor do que o projetado.